Fala pessoal, Parente falando. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, tanto do meu passado quanto ao ponto que eu cheguei hoje em dia e alguns planos para o futuro, né? Então, pessoal, eu trabalhava na iniciativa privada e quando eu estava ali, eu trabalhei quase 10 anos nessa empresa, né? Quando eu estava ali por volta dos 5 anos de trabalho na empresa, eu passei por uma quase demissão, né? Nessa época eu estava um pouco perdido em relação ao que fazer na minha vida, né? Em questões profissionais, né? Eu não tinha iniciado na faculdade, quer dizer, eu tinha trancado minha faculdade, mas não tinha voltado, e nem sabia se queria voltar, né? Sou da área do TI, hoje em dia eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, mas na época eu tinha só minha formação como técnico em informática, como me formei. E eu lembro que quando aconteceu isso, eu pensei o seguinte: no primeiro dia, eu preciso ter um plano para não passar nunca mais por isso. Eu acho que é o que a maioria dos brasileiros pensa quando pensa em estudar para concurso, né? Em ser servidor público. Só que algumas coisas ali já estavam alinhadas com o que eu já estava pensando lá no passado e o que eu queria para o meu futuro. Eu sempre quis ser policial, sempre quis atuar como policial, e esse foi mais um dos sonhos engavetados, né? E o que eu fiz? Planejei, eu fiz uma rota dos pontos que eu ia traçar e o que eu precisava, quanto tempo eu iria levar e o que eu ia fazer para executar essa ação e alcançar o objetivo. Eu lembro que nessa época eu pensei sobre voltar ou não a fazer o curso que eu fazia, que era análise e desenvolvimento de sistemas, e eu lembrei que o curso ele é basicamente 2 anos e meio, né, de curso, e para você ser policial civil, policial federal, rodoviário federal, policial federal não, né, que o federal acho que não aceita tecnólogo, mas o rodoviário federal aceita. Eu pensei, eu vou só concluir esse curso e depois se eu quiser, eu complemento, eu faço uma outra graduação, porque o meu interesse é só ter um curso para tomar posse. E aí eu retomei a faculdade, fiz o meu curso, já emendei uma pós-graduação, e o que eu pensei? Eu precisava estudar, né? Se eu quero entrar no serviço público, eu precisava estudar para concurso. Aí eu comecei a estudar e passou um tempo, né? Passaram alguns anos, porque o estudo para concurso ele não é algo imediato, tenha em mente isso. Ele é um projeto de médio e longo prazo, dependendo da carreira que você quiser, é longuíssimo prazo, né? Porque você precisa consolidar essas matérias, né? E eu lembro que eu sempre tive o objetivo de trabalhar na polícia judiciária, uma polícia mais investigativa e tal. E já fica um conselho para vocês. Hoje em dia, o serviço público ele tem tanta gente, né? O mundo do concurso público ele tem tanta gente qualificada, concorrentes bem treinados, com métodos, uma série de questões que vão facilitar o caminho deles. Você não pode mais se dar o luxo de estudar. Vou dar um exemplo aqui. Você vai estudar para uma prefeitura. Então, o estudo ele ficou muito profissionalizado. Se você quer um cargo X, você tem que estudar para um cargo Y que está acima em questão de dificuldade. Porque senão você não vai obter êxito, né? E eu lembro que na época eu estava estudando com foco nas polícias civis, né? E sempre foi o meu foco, né? A gente precisa saber para onde a gente quer chegar. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, não é isso? Então, eu estava estudando para as polícias civis, fiz várias provas pelo caminho, e eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer a prova da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, né? Que já era um objetivo meu no passado, pois eu sou paulistano e eu queria voltar para São Paulo, pois o Rio de Janeiro estava muito ruim economicamente, violência e tal. Então eu já estava mirando na Polícia Civil do meu estado e apareceu essa oportunidade. Eu nunca imaginei ser guarda municipal, né, ser guarda civil, e eu fui lá, fiz a prova, deu tudo certo, tive uma ótima posição na ampla concorrência, né, e depois fiz as demais etapas e no final fiquei muito bem classificado, mas não era o meu foco. Eu poderia ter sido até melhor se tivesse focado naquela prova, mas o meu foco era a Polícia Estadual, né, a Polícia Civil. E tanto que as provas elas tiveram uma diferença de uma semana, salvo engano, e eu fui aprovado nas duas. Só que a prova da Guarda Civil ela aconteceu muito rápido, foi tudo muito rápido. Como tem o TAF, você reprovou ali na hora, tá reprovado, passou, tá aprovado, né? Então, beleza, fiz a prova, passou tudo muito rápido, fui nomeado e empossado. E lá no curso de formação eu tive uma mudança muito positiva na minha personalidade, né? Eu vejo que aqueles ensinamentos
que nós tivemos no curso de formação, de espírito de corpo, de resiliência, sabe? Eles foram muito bem incutidos ali na minha persona, que é o quê? A persona do policial, né? Precisa ser uma pessoa resiliente, ela precisa ser uma pessoa que tem o espírito de equipe, porque você está em equipe ali executando um serviço, né? E eu, traços desse curso de formação eles ficaram marcados para sempre, positivamente, né? Eu lembro que na época algumas coisas eu pensava assim, nossa, mas eu tô, pô, tá pegado e tal, mas já pro finzinho eu vi que eu saí mais forte, eu saí uma pessoa melhor, sabe? Acho que todo curso de formação, e eu já passei por dois, todo curso de formação ele tem essa característica de fazer você ser uma pessoa melhor passando por ali. Que eu poderia aprender, né? Que o Guarda Civil ele executa uma série de funções que elas estão estabelecidas na Lei 13022 de 2014, salvo engano. E eu vejo que hoje em dia as pessoas elas têm as pessoas que desconhecem as guardas civis, elas têm uma visão com certo preconceito, né? As pessoas têm a visão da Guarda Civil lá do rol, do parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, né, que é a guarda que faz a segurança patrimonial dos municípios, né? Mas elas desconhecem que houve uma lei federal que foi promulgada, ratificada pelo Congresso, pelo Senado e foi promulgada pela presidente Dilma Rousseff na época, que atribuiu novas funções às guardas civis, dando algumas funções como o policiamento, né, o policiamento dos municípios, o apoio a instituições congêneres, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, dentre várias coisas. E na sua formação, na formação do Guarda Civil, ele aprende de tudo. Ele aprende atendimento pré-hospitalar, ele tem condicionamento físico, armamento de tiro, tudo. O armamento que tem, pelo menos na guarda que eu fiz parte, era só armamento novo, né? Tinha a TS-9 da Taurus, tinha a T4, a CT9, salvo engano, Beretta 9mm APX. Era só armamento de qualidade, de última geração, ótimos profissionais. Eu tive colegas na instituição que eu levo para a vida, policiais extremamente qualificados, que me ensinaram muito e que esse trajeto que eu passei, tanto no curso de formação depois como formado, moldaram o policial que eu seria hoje, né? Hoje eu executo uma função mais interna, mas eu continuo atuando junto dos meus irmãos da Guarda Civil, né? Eu atuo em outra cidade agora, mas eu atendo diariamente eles, e queria até mandar um abraço para todos da GCM de São Paulo e também todos que eu já atendi e que já trabalhei junto aqui na cidade. E eu não saí porque eu não gostava da instituição, eu tive algum problema. Pelo contrário, não tive problema nenhum, senão eu nem conseguiria sair. Eu saí porque eu tinha feito já 2 provas, com a diferença de uma semana, e que lá no passado, desde o passado, sempre foi um sonho meu fazer parte da Polícia Judiciária do meu estado, né? Um sonho que eu concretizei. E aí você deve se perguntar assim, tá, mas então por que você saiu? Eu saí porque eu tive a possibilidade de sair, de optar, né? Mas a carreira da GCM de São Paulo é uma carreira muito bem estruturada. Ela é uma carreira onde você vai progredir por tempo, por merecimento. Se você tiver uma boa conduta funcional, você vai progredir na carreira. Se você estudar, você vai progredir na carreira, você não fica estagnado na carreira. Então você vai apresentando títulos e você vai desde o guarda da terceira classe até um inspetor superintendente, salvo engano, e que paga muito bem, né? E outra coisa, né? É uma carreira única. Então, em questão de carreira, de trabalho, eu adorava a função. Eu nunca imaginei executar uma função de um policiamento preventivo, comunitário, né? E eu me apaixonei pelo serviço. Mas eu precisava fazer uma escolha, e eu optei por migrar para essa outra carreira, do cargo que eu exerço hoje em dia. E a minha prova objetiva ela foi um nível um pouco alto, né? A dissertativa também. E teve a prova oral, que ela foi bem difícil, né? A prova oral é sempre difícil, independente do ano que aconteça. Ela vai ter porque assim, serão feitas perguntas que você
precisa responder na hora. Você não pode ficar de decoreba. Vai ter alguma coisa ou outra ali de mnemônico, mas você precisa saber, né? Ou você sabe ou você não sabe. Então, isso faz toda a diferença na sua aprovação, né? E graças a Deus, na época que eu sou do concurso de 2022, eu tirei nota 100 na minha prova oral, fiquei muito bem colocado também. E tudo isso graças ao que é o foco, à metodologia que eu segui, né? A maneira que eu conduzi a minha rotina diária, né? Coisas que me fizeram ter essa aprovação nessas duas instituições, que são instituições maravilhosas, e que com certeza eu concretizei todos os meus sonhos, né? Eu guardo até com muito carinho aqui a minha cobertura, vou guardar para sempre, né? Eu tenho também a minha camisa da época e tal, e foi muito bom para a minha carreira, para a minha vida. Eu guardo ótimos amigos comigo até hoje, e eu vi que recentemente vai sair aí um novo concurso, né, da GCM de São Paulo. Se você quiser saber como que eu fiz para ter essas aprovações e ser bem colocado na ampla em ambas as provas, acompanha aí o canal, acompanha o Instagram também. Vou estar sempre compartilhando alguma coisa nova que você possa implementar no seu estudo. E se você gostou do vídeo, curte aí que eu vou publicando novas coisas. Esse foi mais para botar minha trajetória, que eu acho que é interessante, né, vocês saberem. Tem muito mais coisa a falar, mas aqui os vídeos eles são curtos, né? Então, espero que vocês gostem e vem com a matilha.